Hebreus 12, 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Ó Pai, sentado no seu trono, em nome de Jesus, Pai, não podemos prosseguir, não podemos continuar sem a sua presença, sem a sua graça, sem a sua misericórdia, ó Deus. Eu apenas, Pai, posso contribuir à minha fraqueza e eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Pai, a Tua verdade e o poder do Teu Espírito Santo seja manifesto aqui, Pai, para a Tua glória, para a Tua honra, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Estamos diante do livro de Hebreus e já muitas vezes irmãos vieram a mim e confessaram que Hebreus é um livro difícil de entender, são coisas profundas. E com certeza, sem dúvida, em questão de mistérios, o livro de Apocalipse ganha o prêmio. O livro de Apocalipse, sem dúvida, é o livro com mais mistérios do que todos os outros livros na palavra de Deus. Mas Hebreus é um livro profundo, é um livro que vai falar sobre o ministério, a vitória e o sacerdócio de Cristo. Se você olhar para o livro que vem depois de Hebreus, o livro de Tiago, ele começa assim, no capítulo 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersos. Se você volta para o livro antes de Hebreus, o Filemão começa assim, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Mas o livro de Hebreus é diferente. Ele já começa com a palavra havendo Deus. Não começa com Paulo, não começa com Tiago, começa havendo Deus. Eu confesso para vocês que muitas vezes, ao falar, testemunhar, evangelizar, pregar, eu começo assim, irmãos, eu gostaria, irmãos, eu tenho meditado, irmãos, eu trouxe uma passagem, irmãos, mas o autor do livro de Hebreus, ele já inicia a conversa com a palavra Deus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ele já começa com uma linguagem tremendo, já veio falando Deus. É por isso que nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus. E talvez Deus achou até melhor esconder isso de nós, por causa da profundeza daquilo que está escrito aqui. Deus falou, é como vocês que gostam de música igual eu, você pega aquele hino que começa devagar, começa calmo, e aquele hino vai se tocando e o som vai se aumentando até chegar no final do hino, no final do cântico, sai aquele som tremendo que deixa você arrepiado. Deus, ele vem através dos séculos, tocando seus instrumentos, os pais e os profetas, e no final ele tocou o Filho e falou de uma forma tremenda. E ele vai, ao decorrer do livro, defendendo
quem era Cristo. Ele não era apenas um anjo defendendo a vitória de Jesus. Ele penetrou os céus, está do lado do Pai. E no final do livro, nós chegamos, no final do capítulo 12, com essa mensagem. Deus é um fogo consumidor. O que significa isso? Com certeza, como criança, você brincou de muitas maneiras e com muitas coisas. Eu andava de bicicleta, eu subia em árvore, eu soltava pipa, até às vezes pegava o martelo e a serra do meu pai. Mas tinha duas coisas que eu não poderia tocar ou usar: faca e fogo. Faca e fogo. Eu brincava de muitas maneiras, com meus amigos, de várias formas. Eu tinha brinquedos para todo lado, mas eu não poderia pegar numa faca e nem num fósforo, um fogo. Você já se queimou alguma vez? Já colocou a mão no forno, no fogo? Dói, não é? Isso é fogo. E ele diz aqui, nosso Deus é um fogo consumidor. Já se queimou alguma vez? No início do ano, no mês de janeiro, lá em Los Angeles, num lugar maldito chamado Hollywood, os atores se reuniram para festejar, para trocar seus prêmios, para se divertir e falar dos seus sucessos. E enquanto eles se divertiam e falavam ali ao público, diante do mundo inteiro, todo mundo assistindo, alguns zombavam Deus. E você sabe o que aconteceu? Naquela noite, começou um incêndio. Aquele incêndio começou no lugar certo, e o vento estava daquele jeito certo, e tudo seco daquele jeito certo, e ia casa após casa, mansão após mansão, piscina após piscina, carrão após carrão, queimando e destruindo as mansões dos atores que na noite anterior estavam zombando a Deus. E eles, com todo o seu dinheiro, com todo o seu poder, seus advogados, suas coisas, seus recursos, não conseguiam parar esse fogo. Esse fogo parava, não parava com nada, não fazia acepção de pessoas, cor de pele, não fazia nada. Esse fogo foi levado pelo vento, destruindo e consumindo casas e mansões. Nosso Deus é um fogo consumidor. Deus sabe se isso foi julgamento dele ou não. Eu estou te dando alguns exemplos para a gente chegar a entender o que significa isso. Deus é um fogo consumidor. O fogo, ela não faz acepção de pessoas. Se uma pessoa está num acidente e o carro pega fogo, e o carro começa a incendiar, e aquela pessoa está dentro daquele carro, preso, não importa se a pessoa ela é rica ou pobre, preto ou branco, jovem ou idoso, homem, mulher, não importa, o fogo queima. O fogo queima. Nós sabemos pela palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Qual é a maior forma de luz que nós temos? O sol. Você mal consegue olhar para o sol com seus olhos abertos e seus olhos doem.
Esse sol brilha com uma luz tremenda. E eu creio que Deus deixou isso como testemunho para mostrar a nós como Ele é. Aí, no início de Hebreus, ele fala no verso 3 sobre Jesus, o qual Jesus, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Você tem o sol que brilha. Você tem a lua que reflete essa glória. Jesus veio refletindo essa glória, mostrando essa luz. Ele não conseguia revelar tudo, senão a gente ia morrer. Mas ele mostrou o máximo que ele conseguia. Mas aqui não diz que Deus é luz, diz que Deus é um fogo consumidor. Deus está ardendo. Ele está zeloso. Primeiro, eu quero deixar claro, quando diz que Deus é um fogo consumidor, não significa que o mais barulho que a gente tem no culto, que a presença de Deus é mais. Que o cara que está lá no som, na verdade é ele que controla a espiritualidade do culto. Se o som for mais alto, então a presença de Deus é mais alta. Não. Ô glória, Deus está aqui. Por quê? Porque a gente está pulando, a gente está gritando, o pregador está lá na frente. Não, isso não é fogo. Ok? Ou como eu já ouvi alguma vez, as irmãs, eles chamavam ela de sapatinho de fogo. Ela era uma irmã, não sei, emocional, orava muito, jejuava muito. Ela era sapatinho de fogo. Onde ela pisava, a presença de Deus estava. Não. Isso não é o que ele está descrevendo aqui. Não é o que alguém me explicou uma vez de uma tal igreja que faz campanha de fogueira santa, onde você pega os pedidos de oração, você escreve lá, você faz seu voto, e depois os pastores levam esses papéis lá num monte e eles fazem um sacrifício, como os sacerdotes do Velho Testamento, só que dessa vez com seus pedidos de oração. E aquele fumaça sobe até os céus, Deus gostou do cheiro, então ele derrama seu poder na sua vida. Não é esse fogueiro santo que o texto está dizendo. Não é emoção, não é você ficar pulando e dançando e dizendo que a presença de Deus está com você. Não é culto com som alto. E não significa que agora no céu existe um fogueiro enorme, onde os anjos se prostram e louvam, e se você chegasse no céu agora, você ia ver um fogueiro enorme. Deus é um fogo consumidor. Não significa que é um fogo no céu. Sabemos que no céu existe o trono. E os anjos se dobram diante daquele trono onde Deus senta. Então não é um fogueiro enorme lá no céu. Não é isso que significa o texto. Em Deuteronômio, capítulo 4, versos 23 e 24, Moisés está pregando sua última pregação antes de morrer. Deuteronômio 4, 23. Guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma.
imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Por quê? Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Nosso Deus, o fogo consumidor, ele arde para consumir os ídolos dos homens. Ele arde para queimar os deuses que a nossa geração está adorando. Lembra quando Deus ele chama Moisés naquela sarça ardente? Diz que a sarça pegava fogo, mas não queimava. Todo bicho, toda sujeira, se tivesse uma cobra naquela sarça, quando Deus entrou lá, tinha que morrer, tinha que queimar ou tinha que ir embora. A sarça ficou e estava ardendo, mas toda a sujeira, toda a aranha pequena lá dentro foi queimado. Por quê? Porque a presença de Deus entrou naquela sarça e queimou toda a sujeira. E quando Deus, o fogo consumidor, entra na sua vida, os ídolos são queimados. Eu lembro, há épocas atrás, antes deles proibiram, nessa época do ano, nessa hora de noite, do nada a gente escutava um fogo, de longe assim, e a gente olhava pelas janelas, onde que está? E de longe a gente via um campo de cana sendo incendiado, e a cinza já caindo do céu, e a gente via aquela laranja. Às vezes, se o campo era próximo, a gente corria, a gente pegava carro, a gente ia lá para assistir esse fogo enorme. Aquele fogo, os fazendeiros vinham incendiando e aquele fogo começava bem devagar, mas ia se aumentando, queimando toda a palha que estava naquele campo. Garanto para vocês que se tivesse uma cobra lá dentro, um escorpião, abelhas, qualquer tipo de coisa, até raposo, ao chegar esse fogo, ou morria ou ia embora. Não podia ficar. O campo ficava limpo depois que o fogo queimou tudo. É isso que significa. O nosso Deus é um fogo consumidor. Ele consome aquele que não agrada os santos olhos dele. Ele quer arder no seu coração. Ele quer arder a avareza, a cobiça, todo tipo de pecado que está nas nossas vidas, a murmuração. Ele quer arder esses ídolos e queimar eles para que ele possa fazer morada santa em nós. Isso é o nosso Deus, que é um fogo zeloso, consumidor. Não é o que nós cantamos? Deixei por ele tudo, meus ídolos queimei. Nossos ídolos, eles têm que ser consumidos, eles têm que ser queimados, eles têm que ir embora diante do Santo Deus. Leia um dia a história de Gideão no início de Juízes. Gideão está trabalhando escondido dos inimigos, com certeza suado e sujo. E aparece do nada o anjo e diz: o Senhor está contigo, homem valente. E ele vira para o anjo, parece ser jovem, ele vira para o anjo e ele fala: mas onde está esse Deus?
Meus pais me falam que esse Deus abriu o mar, nos resgatou de Egito, nos deu maná no deserto e cuidou de nós e nos deu essa terra onde eu estou. Mas aonde está esse Deus? Eu não estou vendo esse poder. É o mesmo Deus ou não é? E o anjo, ele dá o primeiro passo, a primeira instrução para Gideão fazer. O que Gideão precisava fazer primeiro? Destruir os ídolos. Queimar os ídolos de quem? Do seu pai. Ué, mas ele não estava disposto a servir o Senhor? Ele não estava disposto a ir lutar? Ele não estava disposto a juntar os homens e ir para a guerra? Não. Gideão, primeira coisa, trata com os ídolos do seu pai. Depois a gente vai para a guerra. Depois a gente avança. Mas primeiro, Gideão, a primeira coisa que você tem que fazer é derrubar os ídolos do seu pai. E se nós queremos avivamento, se nós queremos voltar para o Deus antigo, se nós queremos conhecer o Deus de Atos, nós temos que derrubar ídolos, nós temos que acabar com a idolatria em nós e ao redor de nós. Os ídolos têm que ser queimados, destruídos, derrotados, sem vergonha. Eles têm que ir embora, não podem existir. E foi o que Gideão fez. Os ídolos do pai. Ele entrou no terreno do pai. Ele cortou as árvores do pai. Ele derrubou e destruiu os ídolos do pai. Ele fez à noite porque ele estava com medo. Mas ele foi e fez. E as vitórias que ele conseguiu depois sobre os inimigos dele, o avanço, a volta de Israel, a ter as suas vitórias e viver para Deus e destruir seus ídolos, foi porque ele começou com os ídolos do pai. Ele teve que queimar os ídolos do pai. E nós temos que começar com os nossos ídolos. Deus, ele arde para queimar os ídolos dos nossos corações. Todo tipo de pecado, todo tipo de idolatria, todo amor por nós mesmos, pelas coisas do mundo, por aquilo que nós enxergamos e vemos, tem que ser queimado. Nosso Deus é um Deus zeloso. Ele zela por seu amor, ele zela por seu coração, ele zela para ser seu rei. Gente, no reino de Deus, fala aqui no verso 28, por isso, tendo recebido o reino de Deus não tem senador, não tem supremo corte, onde eles vão decidir, não, só existe um rei, e esse rei zela para ser dono do nosso coração. Ele zela para ter a sua afeição. Ele quer saber que você ama ele de coração. Ele quer entrar na sua vida e purificar você de tudo aquilo que não agrada os olhos dele. Ele quer fazer você santo. Ele quer arder e consumir tudo aquilo que não agrada os santos olhos dele. Esse é o Deus, o nosso Deus, que é um fogo consumidor. Lembra quando caiu fogo lá do céu sobre o sacrifício de Elias? Consumiu os bois, mas não apenas os bois. Consumiu a água que estava em cima da oferta, mas não apenas essa água. Consumiu a água que estava ao redor do altar, mas não apenas a água. Consumiu até as pedras. As pedras foram consumidas. Não há um ídolo que aguenta o fogo de Deus. Não há um ídolo, por mais que seja escondido no seu coração,
que aguenta o fogo de Deus. Deus tinha falado através da boca de Moisés em Deuteronômio 4, não fazer ídolos. Mas eles foram e fizeram. Eles fizeram um bezerro de ouro. Interessante que no Egito eles deuses. Eles adoravam ídolos. Não seria certo a gente concluir que eles viram os egípcios clamando aos seus deuses, pedindo socorro das pragas e daquilo que Deus estava fazendo em Egito? Com certeza eles viram com seus olhos. Os egípcios orando aos seus ídolos, mas Deus entrando com sua providência e fogo e livrando os israelitas. E lá no deserto, eles resolvem fazer um ídolo. E quando eles chegam para a terra prometida, passa um tempo e eles caem na idolatria. E nós olhamos para aquilo e a gente fala, que isso? Nós não somos assim de nos prostrar diante de uma imagem, diante de uma escultura. Nós somos mais espertos. Nós não adoramos coisas visíveis, mas pegamos ídolos e colocamos dentro do nosso coração. Nós somos mais espertos, nós somos mais astutos, a gente sabe como esconder as coisas dos olhos dos homens, mas o fogo de Deus consegue entrar no coração do homem e queimar aqueles ídolos escondidos que ninguém vê. Nós somos uma geração idólatra. A idolatria, ela prevalece assim hoje como naquela época. Pouco tempo atrás, a gente foi subindo aqui, um grupo de jovens na frente de uma imagem de Maria, com seus instrumentos musicais, levantando as suas mãos e adorando aquela imagem ao céu aberto. Idolatria. Vou te ensinar algo sobre a Igreja Católica que talvez você não saiba. A palavra Papa, no seu significado original, significa Pai. E em Mateus 23, verso 9, Jesus fala: e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Mas a Igreja Católica fala Padre, Pai. E não apenas Padre, eles têm outros termos que eles usam para se referir ao Padre. Tem um termo que é assim: el vicar de Christos, ou o vicar de Cristo. Vicar significa o quê? Representante. O que Jesus disse seria sua representante aqui na terra? Importa que eu vou para que ele venha. E aquilo que ele viu e ouviu de mim, ele testificará. Jesus estava falando sobre o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a representante de Cristo aqui na terra. Mas eles dizem do Papa deles, Vicar del Cristo, o representante de Cristo. Eles também chamam o padre de o pontífice, que vem da palavra ponte, dizendo que o Papa, ele é o ponte entre nós e Deus. Mas só há um nome, só há um ponte, Jesus Cristo. Então eles idolatram o Pai, o Espírito Santo e o Filho. Para eles o Padre é os três aqui na terra. Não. Idolatria não é apenas as imagens, Maria, São Roque e os santos. Eles idolatram o próprio homem, o Padre.
Toma cuidado. Eu me estranho ao ver quantos cristãos têm interesse em conhecer catolicismo. Querem e acham assim uma coisa legal. Ou até tem pessoas abandonando a fé cristã, evangélicos, e voltando para a igreja católica, sem noção daquilo que eles estão fazendo. Cuidado. Voltando para o nosso texto, Hebreus 12. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Os reinos deste mundo sobem e descem, levantam e caem. Mas você tem recebido um reino que não pode ser abalado. Não há motivo, meus irmãos, da gente murmurar, da gente idolatrar as coisas deste mundo, da gente ver o perecível e querer aquilo. Tudo vai perecer, menos o reino de Deus. E recebendo esse reino inabalável, retenhamos a graça. Pega a graça na sua mão e guarda e preserva, retenha essa graça, pela qual, ou seja, pela graça, nós servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. É para tremer, irmãos. É para nós aquietarmos diante de Deus, com toda reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Ele quer consumir os seus ídolos. Ele quer consumir o seu pecado. Ele quer consumir todas as trevas, toda a inveja, amargura, raiva, avareza, imoralidade, tudo aquilo que não agrada os santos olhos de Deus. Ele quer consumir em nós. Ele quer queimar, ele quer acabar. Ele é um fogo consumidor. E eu vim te perguntar, irmão, irmã, você está disposto a dizer com toda sinceridade: queima tudo em mim que não agrada os teus santos olhos? Eu quero te servir com toda reverência e piedade. Arde em mim, Senhor, e queima tudo aquilo que não traz glória ao seu nome. Queima tudo em mim que não vem de ti, Senhor. Queima, Pai. Queima todos os ídolos. Eu preciso de um avivamento. Toda murmuração, toda incredulidade, todo tipo de pecado, Pai, que eu enxergo, que eu não enxerga. Arde em mim, Senhor, e faça tudo disso apenas cinza. E acaba com meus ídolos, para que eu possa te servir com reverência e piedade. Nosso Deus, Ele está zeloso para o nosso coração. Ele está zeloso para a nossa afeição. Ele está zeloso para o nosso amor. Ele é zeloso para a santificação da sua alma. Deixa Ele arder. Deixa Ele queimar. Deixe Ele purificar e santificar o seu coração. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Vamos orar.